Boa tarde, doutor. Obrigado por receber na sua casa. Essa é mais uma entrevista do seguinte com os candidatos à Prefeitura de Gravataí. O doutor Levi sofreu um acidente no comitê e ficou uns dias no hospital, acamado. Então a gente está fazendo essa entrevista especial na casa dele hoje e gravada, em razão de que ele não pôde ir até a sede do seguinte fazer a gravação lá como os demais candidatos. Doutor, para começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história. Quem é o doutor Levi? Boa tarde a todos. Obrigado, Rodrigo, pela disponibilidade de deslocar até aqui em casa, em virtude dessa enfermidade que eu tive, acidente infeliz que eu tive há uns 14 dias atrás, mas felizmente estou bem, em recuperação. A mão já estou mexendo mais ou menos, o pé ainda é um pouco mais difícil, a recuperação vai ser um pouco mais prolongada, mas é isso. Em relação a mim, eu sou natural de Uruguaiana, tenho 51 anos, nasci e me criei lá na fronteira oeste, sou filho de um maranhense, meu pai era de Codó, no Maranhão, e a minha mãe era do Quaraí, lá também na fronteira oeste, perto de Uruguaiana. Nasci em 1965, sou o terceiro filho, o último de 3 irmãos, um deles falecido. Tenho uma irmã de coração, que é a Marta, muito querida, esteve junto conosco agora recente também aí. E, como eu disse, nasci e me criei lá na fronteira oeste, andando em pelo de cavalo, tirando leite de vaca, plantando e fazendo outras coisas, como toda gurizada, aproveitando a vida, que era muito boa no interior naquela época. Minha mãe era professora, tinha férias na época de dezembro, janeiro, fevereiro. Nós passávamos em Quaraí, grande parte das nossas férias, lá na chácara, que ainda existe a chácara até. A água era água de moinho, a luz não tinha, a luz era luz de lampião, a geladeira era geladeira a gás, e por aí a gente foi vivendo, crescendo e se divertindo. Aproveitando que está fazendo essas lembranças, conta uma história da tua infância, assim, uma lembrança que tu tenha dessa época de menino. Tem tantas coisas boas que a gente lembra, desde o jogo do truco, lá no antigo Juventude Atlético Clube, que a gente reunia a gurizada, os campeonatos de natação, os campeonatos de judô, os campeonatos de xadrez. Tem muitas coisas, muitas recordações boas daquela época, da nossa infância. Das épocas lá de férias, era realmente aquela coisa de acordar cedo, montar cavalo, tirar o leite da vaca, fazermos o que nós fazíamos e que na cidade, mesmo já morando na cidade uruguaiana, nós não fazíamos. Então, a época de férias era a época de férias mesmo que nós aproveitávamos para nos divertirmos bastante. E quando é que tu veio para Gravataí? Como é que foi a tua relação com a cidade? Pois eu terminei o colégio aos 16 anos. Eu terminei, naquela época não era ensino médio, era o 2º grau. Eu fiz técnico em farmácia no antigo e ainda existente Elisa Ferrari Valls. Aliás, sempre estudei em colégio estadual, estudei no colégio Dom Hermeto, que é todo o primeiro grau, e o 2º grau no Elisa Ferrari Valls. No Elisa Ferrari Valls, inclusive, minha mãe era vice-diretora do colégio, que por algumas épocas até causou alguns problemas. Eu, desde o primeiro ano do 2º grau, era líder de turma, então, líder de turma, liderança, embate, aquela época, a época ainda da ditadura, fronteira oeste, era bastante difícil, 79, 80, 81, uma época da ditadura plena, e nós morando numa cidade de fronteira. Meu pai, funcionário público federal, era auditor da Receita Federal, também tinha seus afazeres. Acabava que meu pai muitas vezes tinha que ir lá no colégio resolver as pendengas, porque a mãe, sendo diretora, não podia estar me defendendo dos rolos que eu, como líder de turma, arranjava lá, defendendo já os colegas desde aquela época. A gente se divertia bastante. Acabei vindo para Porto Alegre com a intenção de fazer faculdade e retornar para Uruguaiana. Saí de lá aos 16 anos. Meu irmão, Miqueias, já morava em Porto Alegre na época. Estava fazendo cursinho também. Ele é 1 ano e meio mais velho do que eu. E vim com a intenção de fazer a faculdade de medicina. Fiz vestibular, não passei, e acabei entrando no cursinho e entrei em engenharia. Então, o vestibular que realmente valeu para mim foi o vestibular de engenharia, onde eu fiz 1 ano de engenharia na PUC, 1 ano tão somente, enquanto eu também continuava fazendo cursinho para vestibular. No final do ano de
82, prestei de novo vestibular e aí entrei na medicina da URGS, onde então foram 6 anos ininterruptos de muitas coisas boas, coisas que deixaram lembranças e que aquelas coisas de faculdade que só a gente vivenciando e sabendo quão bom e quanto foi as amizades que lá fizemos e que até hoje se perpetuam, né? Foram 6 anos de faculdade, os primeiros anos foram anos vivenciados dentro do Centro Acadêmico Sarmento Leite, que é um centro acadêmico centenário, né? Um centro acadêmico com mais de 100 anos, Centro Acadêmico Sarmento Leite da Medicina da URGS, onde eu cheguei a ser vice-presidente na época e participava naquela época, 83, 84, 85, de manifestações nas ruas. Inúmeras vezes saí pela Salgado Filho, pela Jorge Medeiros, lá nos Açorianos, fazendo panelaço, fazendo manifestações, porque nós ainda vivíamos na época da ditadura. Me formei em 89, né? Entrei na residência de cirurgia no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, e vim acabar em Gravataí exatamente por causa disso. No meu segundo ano de residência na cirurgia, nós fazíamos um estágio de 45 dias no Hospital de Pronto-Socorro, em Porto Alegre. E eu já fazendo estágio, então, no segundo ano de residência médica, no HPS em Porto Alegre, um colega, que é o Paulo Mota, que é um urologista que ainda trabalha em Gravataí, me convidou para vir fazer um plantão aqui no Hospital Dom João Becker, um plantão cirúrgico. Vim, fiz um plantão, e disse, estou à disposição, quando tiver alguma oportunidade de novo, me apresenta, né? Passou um tempo, e aí no dezembro de 91, ele me ligou de novo, preciso mais uma vez que tu faça plantão em Gravataí. Tá disposto? Não, tá. Vim, fiz um, ele me ligou, então faz o seguinte, fiz 2, faz mais um, 3. Tá bom, então o plantão é teu. Assume que o plantão é teu, já está acabando o segundo ano de residência, já sabe fazer as coisas cirúrgicas, já tem a capacitação para isso. E acabei vindo parar em Gravataí exatamente por causa disso. A intenção, como eu disse, sempre foi retornar para Uruguaiana. Tanto que durante a época de faculdade, na época de férias, sempre eu ia para Uruguaiana e lá eu já auxiliava cirurgias dos colegas cirurgiões da cidade, né? Nós jogávamos truco, né? Gurizadas de época de faculdade, então eu tinha colegas da engenharia, colegas da arquitetura, colegas da área de direito, todos de férias, nós íamos para a juventude. Tínhamos a nossa turminha do truco, a turminha que pegava um solzinho, e o hospital lá, que é a Santa Casa, é na quadra do lado do Juventude Atlético Clube. E aí os colegas chegavam no hospital e ligavam para o porteiro e diziam, estamos no hospital, avisa para o Levi vir aqui. Eu saía por um portãozinho lateral, entrava pelo fundo do hospital, ia lá, me maraventava e ia auxiliar a cirurgia na época de férias. Acabava as cirurgias, né, 1, 2, 3 cirurgias às vezes, se era uma eu ainda voltava para o clube de novo e continuava lá, e foi assim a minha época de férias, da época de faculdade. Mas em Gravataí foi exatamente isso, foi o plantão de residente no Hospital de Pronto-Socorro, que eu vim assumir o plantão de Gravataí, e que me fez assumir então, assumindo no final de 91 o plantão aqui no hospital, eu fosse começar a ter uma integração com a cidade. Em 92 eu fui convidado por um colega para abrir consultório aqui, e estou aí, são 25 anos, né, trabalhando na cidade. Durante mais de 13 anos eu fui plantonista cirúrgico da emergência do SUS, no Hospital Dom João Becker, trabalhando diuturnamente, né, operando os mais difíceis casos. Lembro que quando nós viemos para cá, em 91, nós não tínhamos UTI, então nós operamos pacientes graves. Naquela época nós precisávamos transferir, aí depois eu acabava tendo que ligar para um colega, e como a gente ainda tinha colegas na residência, a gente conseguia transferir para Santa Casa, para clínicas. Naquela época até era mais fácil conseguir as transferências dos pacientes mais graves. Mas brigávamos para termos uma UTI. E quando eu assumi a direção do corpo clínico do hospital em 95, esse era um dos meus objetivos, era uma das coisas que nós queríamos. E junto com a direção do Hospital Dom João Becker da época, em 99 nós conseguimos inaugurar a UTI do Hospital Dom João Becker com 10 leitos, o que nos deu uma retaguarda para nós podermos manter aqueles pacientes graves que nós operamos e que nós não tínhamos como mantê-los. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu precisei dormir na sala de recuperação com o paciente operado, entubado, porque nós não tínhamos como fazer o suporte pós-operatório adequado para isso. E isso faz parte da vida médica, né? A gente tinha capacidade, tinha juventude, né, e vontade de fazer,
E eu realmente não me arrependo de nada do que eu fiz ao longo desse período. E quando é que tu descobrisse que a política era para a vida? Pois a política foi surgindo aos poucos, né? Eu sempre gostei muito de política, assim, fui líder de turma na época do colégio, depois participei do Centro Acadêmico da Medicina da URGS, participei como representante dos cirurgiões perante a COREM, que é a Comissão de Residência Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Acabei virando, em 95, vamos lá, eu estava no 4º ano trabalhando no hospital aqui, fui eleito pelos colegas do corpo clínico como diretor do corpo clínico, foi uma eleição, né, onde podia votar em qualquer um dos colegas, e eu fui eleito pela maioria dos colegas da época, trabalhando só há 4 anos aqui na cidade, né, no hospital. Fui eleito diretor do corpo clínico e fiquei diretor de 95 a 2000. Em 2002, eu assumi a presidência da Associação Médica de Gravataí, onde fiquei até 2008, fui reeleito em 2005, o mandato são de 3 anos. Em 2004, nós fizemos a Associação Hospital Vale do Gravataí, e isso é um parêntese assim, na nossa vida, porque nós tínhamos um grupo de médicos, na época, que queríamos fazer um novo hospital na cidade. O Hospital do João Becker já estava ficando sobrecarregado, como está hoje sobrecarregado em relação ao atendimento para uma cidade do porte de Gravataí, e naquela época nós tínhamos uma parceria do Hospital Moinhos de Vento para fazermos o Moinhos Vale do Gravataí. Participaram da época, 2004, algumas pessoas da direção aqui do governo municipal, um deputado estadual que era candidato a prefeito também participou na época, junto da direção do Moinhos, concordou com todos os termos, e quando foi se fazer a votação na Câmara de Vereadores em relação ao que tinha sido acordado com o Moinhos e com o governo municipal, não foi levado a efeito naquela votação o que realmente tinha sido acordado. O acordo era 99 anos de sessão diária, com 5 a 15% de gratuidade, dependendo dos serviços. E o que foi levado para a Câmara de Vereadores foi 20 anos de sessão diária e 25% de gratuidade em todos os serviços. Com isso, o Moinhos não concordou. Esse projeto foi aprovado na Câmara de Vereadores. Houve a eleição municipal da época, 2004 para 2005. Nós conseguimos, junto ao então vice-prefeito, seu Décio Becker, levarmos de novo para votação dentro da Câmara de Vereadores aquilo que havia sido acordado. Foi aprovado pela Câmara de Vereadores, então a sessão diária, e era aqui na estrada Estácio Lino dos Santos, na entrada do Rincão da Madalena, logo depois do Asilo Medianeira ali, que sairia um hospital, na época era um hospital com 130, 140 leitos, que era o Moinhos Vale do Gravataí, era um hospital privado, mas com atendimento público através de uma parceria público-privada, que não existia o PPP na época, mas já existiam essas parcerias entre as prefeituras e os hospitais, e o Moinhos ia investir naquela época cerca de 40 milhões de reais aqui na cidade para fazer o hospital. 2005, já passada a eleição, houve essa votação em relação a essa área, houve a nova aprovação, e infelizmente quando voltou para a prefeitura da época, para o então prefeito da época, ele acabou não assinando a sessão diária, o Moinhos interrompeu as negociações e abriu mão de fazer aqui, perdemos um investimento que hoje poderíamos ter aí um hospital com 12 anos, certamente que teria mudado o entorno daquela região ali, da entrada do Rincão da Madalena, da Auxiliadora, aquilo ali hoje seria uma outra cidade, certamente com um hospital do porte do Moinhos, apesar de ser Moinhos Vale do Gravataí. Isso te fez entrar para a política também. Isso me fez mostrar que nós precisamos ter a representação. Não adianta a gente ficar tentando fazer as coisas e deixar os outros fazer por nós, sem que nós consigamos o retorno. E eu acabei assumindo depois a coordenação regional aqui da Unimed, Porto Alegre. Existe uma coordenadoria regional. Fui coordenador regional também eleito pelos colegas médicos aqui da cidade. Então, fui coordenador de 2004 a 2006. Em 2006, eu fui eleito conselheiro fiscal da Unimed, aí já com uma eleição de todos os colegas da Unimed Porto Alegre. Fiquei 2006, 2007, 2008. 2008, eu acabei entrando pela política convidado por um amigo, para integrar os quadros da época do PMDB, e disse, não, eu acho que nós precisamos ter uma representação nossa efetivamente na cidade. Eu sempre ajudei várias pessoas, na época, 2004, na eleição, tínhamos um médico concorrendo, tínhamos um colega médico concorrendo, tínhamos amigos que eram candidatos também, mas 2008 foi aquele ano assim que, bom,
chegou a hora de nós termos uma representação nossa dentro da Câmara de Vereadores, né, para podermos exatamente pensarmos o que a saúde precisa ter dentro da cidade. E eu, na época, já era empresário, além de médico, já tinha desenvolvido uma clínica médica de sociedade, né? Sou eu um dos sócios da Clínica Milenário, hoje já com 17 anos de atuação, é uma das maiores clínicas de Gravataí, mas tenho uma relação muito boa com vários outros colegas aqui da cidade, né? E aí, então, em 2008, entrei com a intenção de concorrer e ver se havia a possibilidade de ser vereador, para vereador. Tinham outros candidatos bons dentro do PMDB na época e disseram, primeira vez talvez não te eleja, mas tenta a segunda, tenta a terceira, que lá pelas tantas tu acaba entrando. Resulta que, abertas as urnas, eu fiz 3.057 votos, né? Fui o segundo vereador do partido mais votado e o quinto vereador da cidade. Vereador de oposição é uma parte bastante difícil, né? A gente faz projetos, tem ideias, tem boas ideias, mas algumas coisas eventualmente esbarram no poder executivo, exatamente por ser um vereador de oposição, né? As tuas ideias boas acabam não dando resultado. E alguns projetos que nós fizemos foram entrados com a DIN, pela então prefeita Rita Sanco. Um dos exemplos que a gente pode citar é o projeto que foi o teleagendamento de consultas médicas, né? Foi um projeto de 2010, de minha autoria, que foi aprovado por unanimidade dos vereadores dentro da Câmara de Vereadores, e foi então levado para aprovação da então prefeita, e ela vetou o projeto. Era um projeto que permitia o agendamento inicial de consultas médicas para pacientes idosos e pacientes portadores de deficiência, e com o tempo permitia a extensão desse teleagendamento para todos os pacientes de todas as áreas. Então, imagina, isso aí era 2010, né? Nós estamos em 2016, seriam 6 anos que nós teríamos já dado jeito de acabar com as filas nos postos de saúde da nossa cidade. Era um projeto bom, era um projeto que foi reconhecido por todos como bom, mas eventualmente foi, pela então prefeita, achado que não era interessante. Não era bom, e o Jairo Jorge, aqui do lado, né, então prefeito de Canoas, do PT, mesmo partido da então prefeita Rita Sanco, em 2011 fez um sistema de teleagendamento de consultas médicas que hoje vige normal e tem lá um funcionamento que é um funcionamento muito bom, e todos os agendamentos das consultas médicas hoje são feitos por teleagendamento. Fazia parte do nosso projeto agora, faz parte do nosso projeto de 2016, o teleagendamento de consultas médicas. Porém, o então prefeito agora, vendo que nós íamos fazer, vamos fazer a implementação, lançou agora recentemente o teleagendamento das consultas médicas parcial, em alguns postos. Nós queremos fazer para todos os postos, queremos fazer a ampliação para todos os postos de saúde. Posso citar algumas outras coisas? Né? Eu queria entrar nessa parte agora mais da cidade. Assim, primeiro, eu queria que tu contasse alguma das tuas propostas, mas assim, que tu dissesse o que tu queres fazer, senhor prefeito, que cara teria o teu governo Levi, e de onde tu tirar o dinheiro para fazer, porque tem muita coisa que depende de grana e nem sempre isso está disponível ali no governo. Dentro ainda do nosso trabalho como vereador, eu acho importante referir 2 projetos que nós fizemos, que era o projeto Cracto Fora e o Jovens do Futuro. O projeto Cracto Fora era um projeto destinado inicialmente aos jovens, mas que ele acabou entrando nas empresas, nas igrejas, nas associações de bairro, através de palestras, através de passeatas que nós fazíamos. Era um processo e era um projeto que visava prevenir e sensibilizar a comunidade em relação aos graves problemas das drogas, principalmente o crack. Fizemos ao longo de 3 anos e meio mais de 250 palestras de várias áreas aqui da cidade. E foi um retorno muito significativo. Inicialmente nós tínhamos ideias só de prevenção, com o tempo algumas entidades foram se agregando ao nosso trabalho e ao fim do nosso mandato de vereador lá em 2012, já tínhamos inclusive a possibilidade de encaminharmos internação de pacientes para tratamento, porque várias entidades que faziam a internação e o tratamento viam o nosso projeto e se ofereciam: quando vocês precisarem de alguma coisa, conte conosco. Então, não era a ideia inicial, mas no final das contas nós conseguimos isso. Um outro projeto que eu acho muito bom foi o projeto Jovens do Futuro. Gravataí é uma cidade eminentemente industrial.
Tem a parte de prestação de serviços, tem a parte de... mas ela é uma cidade industrial. E nós não temos a preparação dos nossos jovens para a entrada no mercado de trabalho. O projeto Jovens do Futuro ele era direcionado aos jovens do ensino médio, segundo e terceiro ano do ensino médio das escolas estaduais de Gravataí, mais o Santa Rita, que é uma escola municipal que tem o segundo grau, né, e a Fundação Bradesco. Foram 5 turmas, com mais de 40 alunos cada turma, né, e bem simbólico assim que na última turma, que eram 46 alunos, no final da formação, dos 46, 23 já tinham seu estágio garantido nas empresas aqui de Gravataí. E eles recebiam uma certificação que vinha junto o carimbo do CIE, que é o Centro Integrado de Empresa Escola, que nos reconheceu e fazia parte também lá da tabulação deles, o nosso projeto, e da Junior Achievement, que é uma empresa de acreditação de estágios. Então, esses carimbos é importante para esses meninos conseguirem os estágios, e muitos deles saíram com o certificado e conseguiram estágios na nossa cidade. Agora, até recentemente, semana passada, estava internado, e um dos alunos, que foi o Edmilson, que foi aluno nosso do grupo de 2012, a filhinha, ganhou a filhinha no hospital e foi lá me visitar e dizer, olha, por causa daquele projeto, eu fui fazer estágio na Pirelli, hoje eu sou funcionário da Pirelli, né, e minha filha ganhou neném aqui no hospital graças a isso. Né? Então, isso é uma coisa que certamente faz a gente ficar contente. Mas em relação às nossas ideias, aos nossos projetos, às coisas que nós queremos construir. Projeto prioritário. Nós precisamos ter um novo hospital em Gravataí. Né? Eu trabalho no Hospital do João Becker há 25 anos. O Hospital do João Becker está enraizado no centro de Gravataí. Ele não tem mais como crescer para o lado, ele não tem mais como crescer para cima, e ele faz um atendimento de primazia. Ele faz um atendimento muito bom. Tanto é que, quando eu me machuquei agora, o pessoal disse, vai para Moinhos, pelo amor de Deus, não. Eu vou para o Hospital do João Becker, que é a minha casa. Eu sei como é que eu vou ser atendido lá. E eu fui atendido lá durante esses 12 dias, muito bem. O pessoal vai dizer, mas tu foi lá pelo convênio. Não, não tem diferença. O Hospital do João Becker não diferencia do convênio do SUS. A dificuldade que nós temos hoje no Dom João Becker é a emergência de todos os setores, tanto a emergência de convênio quanto a emergência obstétrica e a emergência do SUS. Por quê? Nós tínhamos uma cidade com 80 a 100 mil habitantes para um hospital de 140 leitos de internação. O hospital aumentou um pouquinho os seus leitos de internação, mas a cidade chegou hoje a praticamente 300 mil habitantes. Né? Então, é querer colocar São Paulo dentro de Porto Alegre. A cidade cresceu sobremaneira, né? Só que nós não temos uma retaguarda de atendimento na emergência do Hospital Dom João Becker para suprir o atendimento desse crescimento populacional que nós tivemos. O SUI 24 horas, que foi criado em 2007, numa área que foi desapropriada e ainda não foi paga, inclusive, né? O SUI, sob certo aspecto, teria o objetivo de diminuir essa demanda de emergência do hospital, mas não diminuiu, porque a população cresceu. E nós recebemos pacientes de outros locais. O Hospital João Becker não tem UTI neonatal, não tem UTI pediátrica. Essa é uma briga que nós temos desde lá da época quando nós conseguimos, em 99, a UTI adulto. Mas, ao mesmo tempo, o Hospital João Becker tem outros serviços que funcionam muito bem. Cachoeirinha tem um centro obstétrico, tem uma UTI neonatal, mas não tem cirurgião. Se alguém está com apendicite, alguém está com uma úlcera perfurada, com uma obstrução intestinal, manda para o Becker que o Becker resolve. Glorinha, não tem hospital, manda para o Becker que o Becker resolve. Santo Antônio tem uma dificuldade lá que tem um hospital bastante restrito, manda para o Becker que o Becker resolve. Taquara fechou o hospital, manda para o Becker que o Becker resolve. Então, acontece hoje, como eu disse, querer botar São Paulo dentro de Gravataí, dentro de Porto Alegre. Mas tem grana para fazer um hospital? Tem condições de fazer. Existem propostas de parcerias público-privadas que querem fazer um hospital em Gravataí com 250 leitos de internação. Essa proposta que eu estou fazendo não é a proposta que saiu da cabeça do Levi. Já há grupo interessado em fazer, através de uma parceria público-privada, através de um convênio federal, através de financiamentos, inclusive internacionais, e eles têm como buscar esse financiamento, para fazer a construção de um hospital de 250 leitos de internação. 250 leitos de internação. Né? Gravataí deveria ter hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 800 a 900 leitos de internação. Nós deveríamos ter de 2,5 a 3 leitos de internação para cada 1 mil habitantes.
nós temos cerca de 300 mil habitantes, nós fizemos um cálculo rápido, isso dá hoje entre 800 e 900. Nós temos 140. Se nós fizermos um hospital de 250, somando o do Becker, mesmo assim vai continuar faltando cerca de 400 leitos. Então, é uma necessidade que nós temos que ter. Né? Nós precisamos ter um hospital público em Gravataí que atenda também a entidades. Bom, se vai ter atendimento de convênios, isso é uma outra situação. É um hospital público-privado como o Moinhos, Vale do Gravataí faria aqui em Gravataí em 2004, não fez, e fez o Hospital da Restinga depois disso. Nós poderíamos ter um hospital semelhante que hoje é o Hospital da Restinga em Porto Alegre, que foi um projeto posterior a esse projeto nosso que o Moinhos queria construir aqui em Gravataí. Agora, tu imagina se nós tivéssemos hoje o Hospital Moinhos Vale do Gravataí, o que seria para a nossa saúde, né? Uma administração do Moinhos de Vento? Muito diferente. Então, nós precisamos ter uma parceria público-privada nisso aí, nós temos um grupo interessado em relação a isso, nós vamos buscar o financiamento e vamos fazer isso. Isso é primazia número 1. Construímos um hospital na cidade e tem como fazer. Quanto é que é? Olha, depende do tamanho do hospital. Se quiser fazer um hospital de 1000 leitos, bom, aí tu vai gastar milhões e milhões. 250 leitos, tu gasta entre 80 a 100 milhões de reais. E tu faz um hospital com UTI adulto, com UTI neonatal, UTI pediátrica, um centro cirúrgico adequado e equipado, uma emergência para atendimento de todas as áreas, inclusive politraumatizados. Nós temos muitos acidentes aqui na região. É a necessidade da região. Exatamente, nós temos muitos acidentes. Nós temos a 118 que está aí há anos para ser terminada e que vira dia e noite dá acidente ali. Temos a Freeway, temos a 020, temos a 030 e temos as cidades do interior aí do município que vira e mexe dá um acidente. Então, Gravataí precisa ter um atendimento para politraumatizados. Hoje, nós fazemos um atendimento precário. O Hospital Dom João Becker dá esse atendimento inicial, mas nós não temos uma retaguarda adequada. Por exemplo, o Hospital Dom João Becker não tem um banco de sangue. Ele tem uma agência transfusional. Se alguém hoje de Gravataí quiser doar sangue, doar, não é vender, doar sangue, ele não pode fazer a doação de sangue em Gravataí. Ele tem que se deslocar até o Hemocentro em Porto Alegre, lá na Bento Gonçalves, para poder fazer essa doação de sangue. Aí, se for de ônibus, são 4 ônibus. Um até o centro de Porto Alegre, o outro até Bento Gonçalves, o outro até o centro, o outro de volta para Gravataí. Uma vez por mês a Sogeo oferece um ônibus social. Excelente, uma coisa. Mas uma vez por mês, 40 pessoas. Um hospital do porte de Gravataí teria que ter uma captação de sangue aqui na região e fazermos aqui na região. Em 2012, quando o Regis Fonseca era secretário da Saúde, através da Denise Beckel, que era participante do Hemorgs, que é a parte da Hemorrede do Ministério da Saúde, ela é de Gravataí, trabalhava no Ministério da Saúde em Brasília, nós conseguimos uma parceria com o Hemocentro e nós vimos fazer um sistema de captura de sangue aqui no SUI, 24 horas. Essa era a ideia, fazermos o sistema de captura, então a doação, a pessoa não precisaria se deslocar mais para Porto Alegre, mas era feita a doação aqui, eram feitos testes no Hemocentro em Porto Alegre e o sangue retornava para Gravataí. Nesse hospital que nós queremos fazer, nós vamos ter um banco de sangue completo, com doação, captação do sangue, testes e a transfusão. Né? E questão da mobilidade urbana, por exemplo, que foi saindo um pouco da saúde. A mobilidade urbana que também é uma necessidade da cidade. É famosa, há anos se fala em eleições, após a eleição, a espinha de peixe da Dorival, a via paralela Freeway, agora recentemente mudança da praça de pedágio, o próprio sistema de transporte coletivo. Dessa teria para essa mobilidade. Bom, em relação à concessão, né, da empresa hoje concessionária, ela foi renovada por mais de 10 anos pelo atual prefeito. No final de 2015, ela teve a renovação até 2026. Então, em relação à concessão, não há o que fazer. Há isso sim que se faça cumprir essa concessão. Então, temos que ter uma fiscalização adequada. Temos que fiscalizar que os ônibus sejam aqueles adequados e adaptados para as necessidades dos munícipes, os horários sejam cumpridos e os locais de atendimento também tenham. Nós podemos fazer, junto com a empresa concessionária, eles têm certamente projetos em relação a isso, por exemplo, na Dorival, a linha verde, né, colocar um chip no ônibus e aí vai abrindo as sinaleiras de acordo com o movimento dos ônibus. Isso vai facilitar também o transporte público, o transporte de massa. Nós também temos um acúmulo de carros hoje em Gravataí, dependendo do horário, que não te movimenta em Gravataí. Né? De manhã cedo, para tu conseguir sair de Gravataí, aqui pela Centenário, cruzar a 118 e ir em direção à Freeway, tu para aqui embaixo no posto de gasolina da Texaco.
né, ou mais, passando o shopping. Né, e aí é 2 filas de carro. No retorno, às 6 horas da tarde, o pessoal para lá na 118 ainda, não consegue nem entrar para cá. Por quê? Porque precisa ser duplicado isso aí. Faz parte também do nosso projeto a duplicação das pontes do Parque dos Anjos, isso é necessário, isso tem que ser visto. A RS 030 é uma concessão estadual, mas está dentro do município. Então, se ver uma forma de fazer um convênio com o Estado, o município fazer e buscar verba para isso, fazer a duplicação e depois ver uma forma de retorno junto ao governo estadual. Mas o município tem que tomar forma disso aí, porque o governo não vai fazer. Está aí a 118. 20 anos, 15 anos a 118 está aí andando e não sai, governo após governo, e vai passar o governo atual e não vai acabar a 118. Né? Então, essa necessidade que tem, o governo tem que tomar conta. Naquele projeto que nós tínhamos em 2004, do Hospital Moinhos Vale do Gravataí, era projetado uma transversal que passava por cima do Passos Ferreiros e saía na lateral da Pirelli, né, um pontilhão por cima do Passos Ferreiros, na lateral da Pirelli, o que ia facilitar a chegada do público da região ali do Parque dos Anjos para cá. Já era uma forma que tinha na época também, era de 2 vias de 8 metros de largura cada uma, de desafogar, 2004, aquela área. Esse projeto pode ser retomado, e tu pode fazer um anel viário em Gravataí. Esse projeto tira o pessoal lá do Parque dos Anjos, por fora do centro de Gravataí, passa ali por fora do Oriçó, vai acabar lá na Itacolomi. Né? Consegue fazer um anel viário na cidade que vai facilitar o trânsito das pessoas, não precisar, de repente, alguém cruzar o centro de Gravataí. Mas nós temos que desafogar Dorival, nós temos que desafogar José Loureiro da Silva. Nós temos que fazer o quê? Vias paralelas. Bom, se vai ser ao lado da Freeway ou se vai ser através de cortar a cidade, né, projetos têm que se buscar. Financiamento para isso existe. Né, existe financiamentos. A CAF, né, a Confederação Andina de Fomento, fornece dinheiro para isso. O BID, o Banco Internacional de Desenvolvimento, fornece dinheiro para isso. Só que tem que ter o projeto, tem que ter a gestão, tem que ter a boa vontade de querer fazer. Não adianta tu querer fazer, dizer que vai fazer, e aí tu não faz o projeto. Não consegui fazer. Não conseguiu fazer a gestão. Porque prometer, todo mundo pode prometer. Prometeram um hospital? Não saiu. Prometeram teleagendamento? Fizeram agora no final. Prometeram as UPAs? Estão fazendo agora. Então, prometer, tu pode prometer. Agora, executar tem que ter o planejamento, tem que ter a gestão. Aproveitando então essa parte mais política, e o governo Marco Alba, tu acha que é terra arrasada ou dá para aproveitar algo que foi feito? Não, eu acho que não. Ele realmente recebeu a cidade com diversas dificuldades financeiras, né, e fez um governo de gestão em relação à parte financeira que a gente acredita que, e eu não participei desse governo, nunca tive nenhum cargo dentro do governo, apesar de fazer parte do PMDB da época, né, nunca exerci eu nenhum cargo lá dentro, nem indiquei ninguém. Mas eu acho que ele conseguiu realmente dar um andamento em relação às finanças da cidade. O problema dele foi que ele ficou ausente. Né, durante 3 anos, tu não via o prefeito na cidade. Tu vê o prefeito agora em época eleitoral. Né? O prefeito, ele sumiu e sumiu. Né? Tá lá dentro da prefeitura trabalhando. Bom, pode estar dentro da prefeitura trabalhando, mas o cidadão quer vê-lo. Ele caminhou na época de campanha para poder pedir o voto das pessoas. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a prefeitura no bairro. Uma vez por mês, ao invés do munícipe, o cidadão ter que ir até a prefeitura para poder marcar uma audiência com o prefeito, não. O prefeito, os secretários vão se deslocar para os diversos bairros da cidade e nós vamos fazer a prefeitura no bairro. Né? Vai ser através de formação de algumas lonas. Bom, tu pode usar, por exemplo, um colégio municipal, tem nos bairros, utilizar a estrutura do colégio num sábado e receber os cidadãos daquela região, avisar para os cidadãos daquela região. Nesse sábado, o prefeito e os secretários estarão aqui para ouvi-los. Né? Nós queremos ter esse contato corpo a corpo com o nosso cidadão. E não precisar que o cidadão vá lá no centro nos buscar. Entendeu? Ter que bater na porta do prefeito e muitas vezes não ser atendido. Então é isso. Eu acho que tem coisas boas, mas tem coisas que podem ser melhoradas e muito. E nós vamos fazer isso com certeza. Sim. E, de certa forma, o pessoal, as campanhas adversárias, mas também as pessoas na rua se identificam também como parte do PMDB, porque tu foi do PMDB até agora. Como é que tu lida com isso? O que tu diz quando o eleitor te diz que tu é da mesma turma do Marco, por exemplo? Bom, esse é um até dos motivos pelos quais eu saí do PMDB. Né? Eu, em momento nenhum,
momento nenhum eu indiquei qualquer tipo de cargo de confiança dentro do governo do Marco, né? E em momento nenhum eu exerci qualquer tipo de cargo de confiança. Na eleição de 2014, teoricamente, nós tínhamos 2 candidatos do município, uma federal e uma estadual. E o município fechou questão de que deveria ser apoiados esses 2 candidatos, uma estadual e uma federal. E nós sabíamos que pessoas de dentro do governo apoiaram outros candidatos de outras áreas, de outros locais, inclusive com a anuência do atual prefeito. Então, a saída do PMDB se deve muito à necessidade de tu procurar teu espaço. Bom, se eu não estou sendo bem visto aqui ou bem quisto aqui, eu tenho que procurar outro lugar. E dentro do PSD, eu fui recebido de braços abertos. Dentro do PSD, presidente estadual do PSD, o vice-governador Cairoli, o Darley, que é deputado federal, me receberam de braços abertos. E lá não tem essa coisa de cacique, de general e de qualquer coisa, não. Lá todo mundo tem ideia, todo mundo dá opinião. Quem participa das nossas reuniões sabe como é que nós fazemos. Não é a ideia do Levi que vence, não, é a ideia da maioria. E é isso que nós queremos fazer também dentro do nosso governo. Vai ter o prefeito? Sim, vai ter o prefeito. Vai ter o vice-prefeito? Sim. Vai ter os secretários. Os secretários vão trabalhar com um programa de gestão e vão ter que mostrar serviço. Vai ter que ter gerentes para poder fazer, através de objetivos, chegar a metas determinadas. E se não chegarem a essas metas, vão ser chamados à sua atenção e eventualmente até demitidos. Mas isso é necessário. Tu tem que ter uma gestão. Agora, tu tem que se cercar de pessoas que conheçam a cidade. Não adianta tu ter 10, 12, 15 secretários que não sabem onde é a parada 79 de Gravataí. O cara chega, entra na cidade, vai lá para a secretaria às 10 horas da manhã, ao meio-dia sai para almoçar, volta às 2 e às 4 horas vai embora para casa. Aí tu pergunta para ele, onde é que é o Parque dos Anjos? O cara não sabe. Onde é que é na 79? O cara não sabe. Então, isso é uma coisa, nós temos que ter pessoas que realmente sejam integradas à cidade, que conheçam a nossa aldeia. Então, o nosso objetivo é, salvo algumas exceções, termos todos os nossos secretários e gerentes de programas, todos aqui da região de Gravataí. Sim. E está uns dias afastado da campanha, mas percorreu a cidade antes disso. Como é que é a questão assim, das pessoas estarem cansadas da política? O que tu diz para aquele cara que chegou para ti durante o vídeo e falou, não quero votar em ninguém? Isso é um problema da política, né? Porque tu imagina assim, eu saio de uma fase de médico, né? Então tu tem todo um pilar construído e uma carreira profissional construída dentro da coisa, dentro da tua parte profissional, e eu estou profissionalmente estabelecido, né? Gosto do que eu faço, gosto da minha parte médica, não pretendo deixar de ser médico em momento nenhum, né? Política não é profissão, política é vocação. Para essas pessoas que tu chega e diz, não quero ouvir falar de política, salvo alguns casos que os caras saem de facão ou de enxada para trás de ti, né? Porque não querem realmente ouvir, tu chega e diz, eu sou doutor Levi, sou médico, sou candidato a prefeito. O senhor não é tal e não é tal. Então tá, esses eu quero ouvir. Porque eles falam de 2 pessoas na cidade, que vamos lá, né? Os últimos 30 anos foram comandados por dois grupos aqui na cidade. Né? E as pessoas estão cansadas desses 2 grupos, não querem mais isso. Eles querem renovação. Né? E a renovação não é manter o presente. A renovação não é voltar para o passado. A renovação, sim, é colocar alguém novo, com boas ideias e que queira fazer dentro do governo municipal. E nisso eles nos veem. Né? E olha que eu caminhei. Nesses últimos 14 dias que eu estou aí, fratura no tornozelo, fratura na mão, né, impossibilitado de caminhar, eu consegui acompanhar as redes sociais. Mas eu caminhei. Olha, a cidade de Gravataí é grande. E eu precisaria certamente hoje estar na rua cumprimentando todos os cidadãos, dizendo, preciso do seu voto, quero ser o teu prefeito. Né? É o prefeito de uma nova Gravataí. Tanto é que a nossa coligação diz, Gravataí, melhor para se viver. Nós queremos ter a vontade de morarmos na cidade. Né? Eu moro em Gravataí por coração, por opção. Né? Eu trabalho em Gravataí há 25 anos, eu casei, vim morar aqui, minhas filhas nasceram em Gravataí, moro em Gravataí, tem toda uma constituição de família aqui. Né? Eu quero que Gravataí evolua. Gravataí é a 4ª economia do Estado. E o munícipe
o cidadão não tem esse retorno de uma quarta economia. Qual é a grande obra que aconteceu nos últimos anos em Gravataí? Nos últimos 20 anos? A GM. A GM foi um ganho do governo estadual. Né? A duplicação do viaduto da 118 ali. Mas também foi do governo estadual. Então, o que o município trouxe de importante para a cidade como uma grande obra? Não tem. No entanto, Gravataí hoje tem um orçamento de 630 milhões de reais. Para tu fazer um hospital, por exemplo, gastar 80, 100 milhões de reais, isso dá 1 mês e meio de arrecadação. E tem várias entidades que são financiadoras de projetos como a construção de um hospital. Nós precisamos ter isso aqui na cidade. Nós precisamos salvar vidas. Nós estaremos salvando vidas aqui na cidade. Em relação ao governo do Marco, eu acho que ele tem muitas coisas boas, mas também deixou muitas coisas para trás. E isso nós queremos retomar. Aproveitar as coisas boas que aconteceram no governo dele e fazermos as coisas que não aconteceram melhorar. Nós temos o processo de gestão, nós temos os projetos para fazer e nós temos a ideia de fazer e vamos fazer. Sim. Você está falando das redes sociais, uma coisa que a gente nota muito é que há um estado de guerra quase, né? O coxinho, o petralho, o isentão, enfim, nas famílias está um pouco isso, a gente reúne a família, né, ampla, assim, um tio, acontece discussões e tal. Como você vê esse quadro todo? A política, infelizmente, às vezes afasta os amigos, né? Infelizmente. Isso não é bom. Amigo, político, político. Agora, a amizade não deve sobrepujar, não deve ser sobrepujada pela política, em momento nenhum. A mesma coisa dentro de uma casa. Pode existir ideias diferentes. Eu posso achar que eu tenho que votar no PSD, o meu irmão pode achar que tem que votar num outro partido e outras coisas do gênero. Né? Mas isso não pode ser motivo de guerra. Existem limites dentro da política. Não dá para as pessoas se agredirem, não só verbalmente, mas agora até fisicamente. Como aconteceu agora recentemente, outro dia, deu um quebra-pau ali. Né? O nosso partido não coaduna disso. Nós, em momento nenhum, fomos para as redes sociais agredir um ou outro partido que seja partido adversário. Se vocês forem procurar ao longo de todo o tempo nas redes sociais, não há, do ponto de vista do PSD, né, da nossa parte, nada que atinja diretamente a ética ou a moral de qualquer um dos nossos adversários. Diferente do que eles estão fazendo, mas eles que briguem entre eles, né, nós vamos fazer uma política correta, queremos fazer uma campanha limpa e é o que estamos fazendo. Né? A população está vendo isso, há indecisos em relação à eleição para majoritária e esses indecisos estão vindo para nós, as pesquisas estão mostrando o crescimento nosso nos últimos dias. Infelizmente, eu não estou conseguindo ir para a rua, se pudesse estar na rua, estaria certamente buscando mais indecisos para o nosso trabalho, mas as pessoas se deram conta, não, é hora de mudar. Nem para o presente e nem para o passado. Nós precisamos dar uma chance para a Gravataí ter um futuro melhor. Por isso, a Gravataí é melhor para se viver. Sim, e uma pergunta do cenário nacional, assim, Dilma e Temer, foi golpe, não foi golpe? O que vai se dizer? A minha opção, né, e a minha opinião, né, é de que os dois estavam juntos. Né? Vamos lá, existe uma musiquinha que diz, né, fui num baile no Planalto, de bota cano alto, porque a cobra não amansa, pois nos bailes do Planalto, quem não toca sempre dança. Né? Vamos lá, né? Dilma, Temer, lá é tudo cachorro bem criado. Bem criado. Tá? A Dilma sabia quem tinha junto com ele. Né? E sabia das coisas que estavam acontecendo e foi traída, talvez dentro do seu próprio partido. Né? Aconteceram coisas erradas no governo do Lula, aconteceram coisas erradas no governo da Dilma. Se foi golpe ou não foi golpe, constitucionalmente houve um processo de cassação e esse processo todo ele foi cumprido, tal qual o que aconteceu aqui em 2011. Né? Houve um processo de impeachment, de cassação da governante da época, Rita Sanca, e do vice Cristiano Kingeski, foi dado chance de defesa a eles, né? Houve todo um processo e em momento nenhum houve a reversão desse processo. É um golpe? Faz parte da democracia. Faz parte da democracia. Né? Eu não imagino que tenha sido um golpe. É a minha opinião. Sim. Já te agradecendo por ter nos recebido aqui e me oferecendo nossos sentimentos pelo acidente, pedindo que o senhor se restabeleça logo. Minuta do Dr. Levi. Então tá.
Queria agradecer a oportunidade, realmente, de estar aí com vocês, da disponibilidade tua, né, Rodrigo, de vir até aqui em casa. Estou aqui sentado numa poltrona, mas é que eu não consigo realmente colocar o pé no chão e vou ficar... Eu sou canhoto, né, estou com a mão detonada, né, e do ponto de vista profissional, nos próximos 70 dias eu não vou conseguir atuar profissionalmente, né, mas isso se recupera, né, osso quebrado a gente recupera. O diabinho empurrou, mas Deus segurou. A altura que eu caí era para ter acontecido alguma coisa bem mais grave. Não aconteceu. Bem mais grave. Graças a Deus não aconteceu nada. Só realmente assim agradecer minha esposa, a Gisele, que nesses 14 dias agora do acontecido está todo o tempo ao meu lado, minhas filhas, os amigos, né, as pessoas que mandaram mensagem, mesmo as pessoas que não me conheciam e que souberam do acontecido, pacientes, pessoas queridas, pessoas do PSD, pessoas de outros partidos, adversários políticos, né, souberam do acontecido, foram lá me visitar. Mas realmente, assim, foi uma coisa, aquele segundo de bobeira, né, que poderia ter custado a minha vida e que, felizmente, eu estou aqui vivo, podendo conversar com vocês. Agradeço a oportunidade de ser candidato, agradeço a oportunidade de representar uma coligação, que é do PSD, PRTB, Gravataí Melhor para se Viver. Precisamos renovar Gravataí e esse é o momento da renovação. Dia 2 de outubro, você tem o poder de renovar. Você pode mudar a cidade. Você pode fazer com que a cidade, nos próximos 4 anos, tenha gestão. Tenha uma pessoa interessada e um grupo de pessoas interessadas em efetivamente fazer com que Gravataí cresça. E tenha resposta para o cidadão, não só para um grupo de pessoas. E, nesse sentido, votar no PSD 55, Dr. Levi, é a opção. Vocês podem ter essa opção. Agora, vocês podem ter a certeza, o voto de vocês no PSD 55, esse voto será válido. Porque eu estou liberado, não tenho nenhum processo, sou ficha limpa. Não tenho absolutamente nada de processo contra mim, nem na parte profissional e nem na parte pública. Por outro lado, estando eu prefeito, eu serei prefeito por 4 anos. Eu estarei presente na comunidade por 4 anos. Como eu já disse, nós vamos fazer a prefeitura no bairro, que é um dos projetos que nós temos, mas nós estaremos presentes na comunidade. Nós não sugeríamos só lá próximo da eleição para tentar ver de novo. Então, pessoal, esse é o momento da renovação. Pense um pouquinho o que você quer para os seus filhos. Para você, você quer uma Gravataí melhor para se viver. E pense, Dr. Levi 55 é o prefeito de uma nova Gravataí. Muito obrigado, um grande abraço a todos e eu espero contar com o apoio de vocês. É digitar 55, confirma, vai aparecer minha carinha lá, dia 1º de janeiro eu estarei tomando posse para todos os 300 mil habitantes de Gravataí e não só para um grupo de pessoas. Conto com vocês, com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês.